Uma das três estruturas principais da célula que a gente aprende lá no ensino fundamental é a membrana plasmática. Então, no ensino fundamental, o que a gente aprende sobre a célula? Que a célula é composta de três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, hoje a gente vai falar especificamente, vai começar uma série falando sobre a membrana plasmática, sobre a sua estrutura. Primeiro a gente vai falar da estrutura, depois das funções específicas da membrana, ok? Então, falando da membrana plasmática, ela possui várias funções e dentre as funções é a delimitação da célula, né? Dá um limite à célula. Além dessa delimitação, o que ela faz? Ela faz a permeabilidade seletiva, ela deixa entrar só quem ela quiser, deixa sair só quem ela quiser e também protege todo o meio do citoplasma e também o núcleo onde está armazenado aí o nosso genoma. Então hoje a gente vai começar essa série, tá? Eu vou deixar sempre linkado aqui abaixo, linkados os links, né, das outras aulas que complementam essa aula, ok? Para que a aula não fique muito longa, a gente sempre vai estar linkando aqui as outras aulas correspondentes à série. É o que eu tenho feito aí nos vídeos anteriores. Beleza, queridos? Em nada, eu me chamo Ariane de Azevedo, sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo aí ajudar os alunos que estão prestes a fazer a seleção da prova específica de mestrado, ok? E aí, claro, que também ajudando aí os alunos que estão fazendo graduação e que precisam aí de um apoio, de uma aula específica, né? Com os conteúdos, claro, envolvendo aí biotecnologia, genética, biologia molecular, genética molecular e áreas afins. Ok, meus queridos? Então, depois da vinheta, a gente começa a nossa aula sobre membrana plasmática. Fique comigo! Para a maioria dos organismos, a membrana plasmática ela é a primeira estrutura celular. Né? Depois da membrana vem o citoplasma com todas as organelas, aí também vem a membrana nuclear, o genoma que está armazenado e guardadinho lá na membrana nuclear, mas a primeira, para a maioria dos organismos, a primeira é a membrana plasmática. E a membrana plasmática ela está presente tanto nos organismos procariotos quanto nos organismos eucariotos, ou seja, em célula eucariótica e em célula procariótica. Claro que alguns organismos ainda, né, possuem uma cápsula ou uma parede celular antes da membrana, mas a membrana está sempre presente, ok? Uma das funções da membrana é definir o limite da célula. Então, a membrana está ali definindo, dando um limite a tudo que está dentro da célula, ok? É uma das funções dar um limite, definir um limite, delimitar. Então, e isso faz com que os meios sejam separados. O meio extracelular, o meio externo, fora da célula, e o meio intracelular, o meio de dentro da célula. Além disso, a membrana tem a função de selecionar tanto quem entra quanto quem sai da célula. Isso é chamado de permeabilidade seletiva. Ela deixa passar, mas ela seleciona só quem ela quiser, né, bebê? Igual tu só namora quem tu quiser, né? Então faz aquela permeabilidade seletiva. Opa, passa, mas eu seleciono aí a parada, né? Então, queridos, a membrana faz o mesmo, ok? E isso determina a característica do citoplasma. Como e o que vai ter ali naquele citoplasma, ok? Então a membrana é que define isso. Se a membrana deixa passar
uns determinados compostos, então o citoplasma tem a característica com aqueles compostos, ok? Então a membrana define isso aí, a característica do citoplasma, o que vai ter ali dentro daquele citoplasma. Acredita-se e, né, falando lá dos primórdios, acredita-se que a primeira célula surgiu quando o RNA, que era a molécula replicante, foi rodeado por uma membrana rudimentar fosfolipídica. Então, acredita-se aí que a primeira célula surgiu quando o RNA, a molécula replicante, acredita-se, foi rodeada por uma membrana fosfolipídica, que era uma membrana rudimentar, a membrana moderna que temos hoje, ok? Falando aí da membrana plasmática moderna, ela é impermeável à maioria das moléculas hidrossolúveis. Impermeável, ou seja, a maioria das moléculas não passa. Mas que moléculas? As hidrossolúveis. E o que são as hidrossolúveis? Água, solúveis em água, né? Por quê? Porque justamente vocês vão ver no decorrer dessa aula que a membrana plasmática ela é formada de uma bicamada lipídica. E essa estrutura de bicamada lipídica dificulta essa passagem, né, de moléculas hidrossolúveis, principalmente também íons e moléculas biológicas, também moléculas biológicas e íons. Ok até aí? Beleza. Mas professora, como que passa aí as coisas para dentro da célula? Então, gente, importante. Quem é que faz o transporte através da membrana? As proteínas, ok? As proteínas é que fazem esse transporte. A membrana, ela é fosfolipídica, ela é uma bicamada fosfolipídica. Mas nessa bicamada, existem várias proteínas aqui no meio dessa bicamada, e essas proteínas é que vão estar aí atuando nessa passagem, tanto de quem sai como de quem entra, ok? Então, coisas importantes relacionadas às proteínas. Controlam a entrada e saída de substâncias, de moléculas do meio intra para o meio extracelular, ok? E também, importante falar, controlam as interações entre as células. Como é isso? Vamos relembrar lá das nossas aulas de sistema nervoso. Como exemplo, como é que acontece aí a interação entre uma célula e outra, entre um neurônio e outro? Aqui o terminal axônico manda um neurotransmissor para uma outra célula que está aqui. Esse neurotransmissor, ele vai atuar aonde nessa outra célula? Num receptor. E esse receptor é o quê? Uma proteína, beleza? Então, a interação de uma célula para outra também, ok? Acontece através das proteínas, interações entre células. Então, resumindo aí essa parte introdutória para falar aí falando aí um pouco das funções, né, e de uma forma bem geral da estrutura aí da membrana. Então, a membrana faz o quê? Isola o citoplasma. Isola citoplasma, núcleo. E também atua na interação entre a célula e o meio. Beleza? Falando ainda das duas estruturas principais da membrana, são os lipídios e as proteínas. Lipídios e proteínas são as estruturas principais, tá? Das membranas, da membrana plasmática e das membranas celulares. Beleza? Então, eu vou mudar aqui a lousa e a gente continua na aula. Continua comigo até o final.
ok? A membrana plasmática, ela é constituída de proteínas e lipídios, mais especificamente de fosfolipídios. E por que fosfolipídios? Porque os lipídios que constituem a membrana, eles têm o grupamento fosfato na sua constituição química, ok? E os principais que fazem parte da membrana são a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol e a esfingomielina, ok? Esses nomes aí, eles são assim, claro que mais ou menos, né? Mas se você quebrar a palavra, cada uma parte dessa palavra constitui a estrutura química ou grande parte de de que constitui a estrutura química. Ok? Eu vou fazer um vídeo especificamente falando aí da estrutura química dos lipídios, beleza? Não desespera. Então, vamos lá. Esses fosfolipídios, eles estão aqui na membrana, ok? Eu coloquei um pedacinho aqui do mosaico fluido, mas eu coloquei só a parte lipídica, eu não coloquei proteína aqui, beleza? Então, esses fosfolipídios, eles são organizados na bicamada lipídica de maneira assimétrica. Ou seja, alguns fosfolipídios ficam na parte, no meio externo, no meio extracelular, estão com a cabeça para o meio extracelular, e outros fosfolipídios estão com a cabeça para a parte ou meio intracelular, beleza? Então, os fosfolipídios que estão com a cabeça para o meio intracelular, esse de rosinha, quem é? A esfingomielina. Esse aqui em laranja, quem é? A fosfatidilcolina. E esse aqui em amarelo? Esse em amarelo é um específico glicolipídio, ok? Ele está presente, sim, na membrana, mas em pequena quantidade. Diferente do colesterol, que você vai ver colesterol aí, tanto na camada que está com a cabeça para o meio extracelular ou a camada que está para o meio intracelular. O colesterol é essa molécula aqui. E você observa que tem tanto na camada de baixo quanto na camada de cima, tomando baixo e cima como extra e intracelular, beleza? Então, a camada de baixo ou a camada que fica para o meio intracelular, quais são os fosfolipídios que fazem parte dessa camada? Esse em amarelinho é a fosfatidiletanolamina, esse em azul, fosfatidilserina, e esse em verde, fosfatidilinositol. Atenta para uma coisa, que tanto o fosfatidilinositol quanto a fosfatidilserina possuem cargas negativas, o que confere uma característica negativa da membrana de frente ao citoplasma, ok? Então, outra coisa importante sobre o fosfatidilinositol é que ele está relacionado com a endocitose, a união celular e a sinalização celular, que a gente vai ver lá adiante aí nas aulas ainda de transporte, ok? Falando do colesterol. O colesterol, se você observar, o colesterol ele está tanto na parte da membrana, na parte interna, quanto na parte externa aí das bicamadas. E o colesterol, ele está presente na bicamada mais ou menos na mesma quantidade que os fosfolipídios, ok? Então, qual é a importância do colesterol? O colesterol ele está em maior quantidade. Já os glicolipídios estão
em menor quantidade, beleza? Então, qual é a importância do colesterol nas membranas, na membrana plasmática? Quando aumenta a temperatura, né, na membrana, quando aumenta a temperatura, o que o colesterol faz? Ele diminui a fluidez, diminui a permeabilidade de quem? Das moléculas pequenas. Aonde? Principalmente na camada externa da membrana. Então, olha só, vamos pensar aí na parte física, né? No geral da física. Quando aumenta a temperatura, o que acontece? O que pode acontecer? O dilatar, né? Das superfícies, ou, enfim, dilataria, né? E aí, o que acontece se dilata a membrana plasmática? O que está dentro da célula ia para onde? Né? Para fora. Mas o que o colesterol faz? Ele diminui essa fluidez e diminui a permeabilidade das moléculas pequenas, principalmente das moléculas pequenas, ok? Que seriam mais fáceis de escapulir, beleza? Outra coisa importante, quando a temperatura cai, o que o colesterol faz? Ele interfere na interação entre as cadeias de ácidos graxos, e protege a membrana do congelamento, ok? Não permite que a membrana se congele, beleza? Então, falando de ácido graxo, os ácidos graxos, eles são constituídos por duas cadeias de hidrocarbonetos, ou seja, duas cadeias formadas basicamente de hidrogênio e carbono. E essas cadeias, elas podem possuir uma ou mais ligações duplas, o que confere a essas cadeias todas que estão envolvidas aqui na membrana plasmática, confere a membrana, a bicamada, elas não ficam empacotadinhas, elas ficam um pouco assim, né? São um pouco mais flexíveis, dão flexibilidade e leveza à bicamada, além de movimento, tá? Porque esses fosfolipídios, eles estão em constante movimento aqui na bicamada lipídica. E falando ainda dos ácidos graxos, essas cadeias internas, né, da membrana, elas são cadeias constituídas de carbono e hidrogênio, são cadeias hidrofóbicas, ou seja, hidroágua, fóbica, fobia à água. Então, essa região aqui é uma região que tem aversão à água. Por isso que a membrana plasmática, ela é praticamente impermeável, só não é impermeável por conta de quem? Das proteínas, ok? Então, ela é praticamente impermeável a quem? A moléculas hidrossolúveis, solúveis em água, beleza? Por quê? Porque aqui no meio o bebê é o que é hidrofóbico, beleza? Então, o que mais? Sobre os ácidos graxos ainda. Os ácidos graxos, esses fosfolipídios, né? Eles são constituídos dessas duas cadeias, um grupo glicerol, vale? Beleza? Então, as duas cadeias, um grupo glicerol e aqui em cima um grupo fosfato. Quem é que é assim? De quem é essa estrutura? Desses fosfolipídios. E em cima desse grupamento fosfato, existe ainda um outro componente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para esses nomes, só para que tu tenha uma ideia, como eu falei, que o nome está relacionado à constituição da molécula e do fosfolipídio. Então, fosfatidilcolina. Então, fosfatidil, tá?
colina. Então significa que existe um grupamento de fósforo, existe um grupamento, um glicerol aqui, existe um fósforo, um glicerol e as duas cadeias aí de ácido graxo. Mas existe em cima do grupamento fosfato um grupamento colina. Cada nomezinho aqui que tu vai colocar na tua filha, no teu filho, cada nomezinho está relacionado com a constituição da molécula daquele fosfolipídio. Beleza, queridos? Então, fosfatidilcerina. Existe um grupamento fosfato, em cima do grupamento fosfato uma serina, entre o grupamento fosfato existe um glicerol e depois do glicerol tem as duas cadeias de ácidos graxos aí, beleza? Eu quero fazer uma aula sobre essas estruturas químicas aí, para o que eu tô falando aqui, que tá meio... Tá bom, mas pode ficar melhor. Eu vou tentar fazer aí uma aula só sobre os lipídios e só sobre os fosfolipídios, para que tu identifique cada estrutura e entenda melhor. Beleza, queridos? Eu creio que eu não esqueci de nada. Então, por nada, se você gostou dessa aula, dê aquele joinha, se inscreva no canal, divulgue aí para os seus amigos que estão necessitados aí de uma aulinha a mais de reforço ou de ajuda, ou uma aula que vai te ajudar lá na frente a passar aí na prova de conhecimento específico do mestrado. Beleza? Então nada, curta, se inscreva, me siga aí nas redes sociais. E por nada, queridos, um beijinho, que a força esteja com vocês, como o Senhor Spock. Tchau!